Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Alan Ferreira, pastor da Igreja Pentecostal, Ministério Semeando a Palavra, aqui em Gurupi. Eu estava aqui hoje lavando a nossa igreja e o Senhor me trouxe à memória, há alguns anos atrás, quando eu prestava serviços comunitários e o Senhor me levou em alguns lugares. E quando eu estava aqui lavando aqui a igreja, o Senhor me trouxe essas lembranças. Eu fui condenado a prestar alguns serviços comunitários alguns anos atrás, e eu prestei serviço comunitário numa casa de recuperação que tinha aqui na cidade de Gurupi. O nome era Valente Davi, a qual me ajudou muito na minha capacitação, no meu ministério. E também o Senhor me levou até um lugar onde eu prestava serviço comunitário, um CAPS da cidade de Gurupi. E quando eu estava ali naquele CAPS, o serviço que eu prestava lá era de serviços gerais, lavava os banheiros, lavava ali todos os lugares, algumas salas naquele lugar. E eu me lembro que nesse período, não que Deus não fale comigo hoje da mesma maneira, Deus fala da mesma maneira, mas naquela época eu estava passando por uma situação muito difícil, já tinha me convertido e eu ainda pagava por algumas coisas que eu tinha cometido no meu passado. E sempre quando eu estava ali lavando o chão daquele CAPS, lavando ali aquele refeitório, lavando ali aqueles banheiros daquele lugar, e minha esposa sempre em casa me esperando, e eu às vezes ali lavando, eu ligava para minha esposa e falava para ela que Deus estava falando comigo, que Deus estava me falando quais eram as mensagens que eu tinha que pregar, qual era ali os textos bíblicos que eu ia ter que expor nas igrejas e aonde eu pregasse a palavra de Deus. E nesse período Deus me capacitou bastante para hoje eu estar apto para fazer a obra de Deus. Não que eu não tenha que aprender nada, porque cada dia a gente aprende alguma coisa. Tem um versículo que diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu vejo, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida, quando nós estamos servindo a Deus, aquilo ali serve para alguma coisa, aquilo ali acrescenta alguma coisa. Eu tenho esse testemunho como algo que poderia muitos dizer que era algo ruim, era um serviço ali de serviços gerais. Muitos poderiam dizer que aquilo ali poderia ser ruim, mas aquilo ali foi um aprendizado muito grande para a minha vida. E se hoje eu pastorei uma igreja, se hoje eu estou de pé, estou com a minha família, minha esposa, meu filho e servindo ao Senhor, eu agradeço a Deus e muitas pessoas que tiveram ao meu lado me apoiando. E esses momentos que passaram na minha vida, tudo contribuiu para que hoje eu estivesse aí apto para fazer a obra de Deus. Com essa mensagem, irmãos, talvez você possa estar passando por um momento igual a esse que eu passei. Eu digo para você não desistir, independente do teu problema, da tua situação, continue marchando, continue indo em direção ao nosso Cristo Salvador, continue caminhando, não desista, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas para o alvo, que é Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a tua vida.